Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança, saúdo também todos os que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. E primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que na casa tem um grande pregador, se chama Gustavo, o qual eu tive o prazer de vê-lo começando, Aleluia. se fortalecendo no nosso Café com Cristo, café amargo, né? Café com Cristo é outro programa. Então, vocês estão muito bem servidos, além dele estar, né? Alinhado. Eu falei, eu vou de terno, né? Gustavo vai estar lá, senão eu vou ficar constrangido, né, pastora? Mas eu gostaria de falar para os irmãos que nesses menos de 7 dias foram 3 amigos que eu perdi, muitas pessoas, né? Foi a Irani, a nossa amada Laninha, irmã da Maria do Biriba, que faleceu, serva do Senhor. Aí acontece com Jara, nosso primo. Aí aconteceu também com Marcelino, pai do Cris, Jorge Marcelino, meu amigo. Trabalhamos juntos, pessoa maravilhosa, caminhoneiro também, carreteiro. Aí a gente fica, né, hoje mesmo fui ao enterro dele. Desses 3 velórios eu só pude ir no do Marcelino, por compromissos da vida, porque o compromisso deles aqui já havia acabado, graças a Deus. Aí às vezes, né, é uma coisa que eu pego o mundo falando, sabe, pastor? E o mundo falando não me importa, né? O que me entristece e me envergonha é quando eu vejo o cristão ficar colocando em dúvida se foi para o céu ou não. Aí eu falo, quem é você para atestar qualquer coisa? Ah, porque eu não estava aqui. E antes de Jesus, será que aquelas pessoas não foram para o céu? Não cabe a mim, nem a você, nem a ninguém. Porque a palavra é clara. Está lá em Mateus 23, se eu não me engano, que fala acerca do Jesus, não, Mateus, Lucas, que fala sobre a crucifixão. São 2, um do lado, outro do outro. Um não está nem aí, mas o outro está. E eram salteadores, eram ladrões, eram pessoas de má índole. Mas um se arrependeu. A gente não sabe da vida do outro. A gente julga segundo as nossas interpretações e não é por aí. Deus é claro. Deus não enxerga a aparência nem aquilo que você parece ser, mas assim aquilo que você é no teu coração. Aleluia. Então devemos nos alegrar. Sabe, a gente tem que estar sempre triste porque é o convívio da gente. João 11:35 é considerado o menor versículo da Bíblia, diz que Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro, mesmo ele já sabendo, pastora, que ele haveria de o ressuscitar, mas ele chorou porque ninguém quer ver um irmão, um amado, um amigo passar por nenhuma dificuldade, principalmente a morte, aquilo que a gente não tem domínio sobre ela, mas a gente pode ter domínio sobre a vida, se a gente entrega a nossa vida para Jesus. Então temos que orar, não por eles que já partiram, já estão dormindo no Senhor, mas orar pelos familiares, pelos amigos, por aqueles que ficaram, porque de certo, boas coisas nos deixaram. Porque a gente faz coisa errada? Faz. Todos os homens da Bíblia, exceto Jesus, fizeram coisas erradas, mas também fizeram muitas coisas boas que nos atestaram e que nos dão certeza que precisamos crer tão somente em Jesus. Aleluia. Então, para a gente dar sequência, gostaria que os irmãos abrissem no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Jó, capítulo 1, versículo
6 e 7. Versículos 6 e 7. Amém, igreja? Amém. Diz assim a Sagrada Escritura. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aleluia. Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos, Senhor, entender a Sua boa vontade sobre as nossas vidas, para que possamos entender o Teu Evangelho e fazer a Tua vontade, não aquilo que achamos que é bom, mas sim a Tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. E a primeira é que amemos-nos uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez vocês devam estar imaginando assim, mas por que ele leu somente esses 2 versículos, né? E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Por que Satanás respondeu a Deus que ele faz o quê? Passeia pela terra, rodeia, e a palavra diz que ele está ao derredor. Então não existe lugar onde ele não entre. A gente, quando vem para a igreja, ele vem também. Não fica naquela de que aqui no filme, ou que alguém disse que não, basta você orar, ou fazer sinal disso, sinal daquilo, que ele não chegará. Não. Para ele não chegar até você, você tem que resistir. Como que a gente resiste? Com oração. Com oração. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus diz: vigiai e orai. A gente precisa fazer isso. Orar, sim, sempre. Mas precisamos vigiar. Vigiar o quê? As nossas atitudes. Porque a gente está sujeito a toda tempestade. A gente sai de casa, todo mundo sai de casa com uma boa intenção. Eu duvido que nós, que somos servos de Deus Altíssimo, saímos de casa, não, hoje eu vou soltar uma bomba, hoje eu vou dar um soco em alguém, hoje eu vou passar com o meu caminhão em cima daquele motociclista que fizer bi para passar no meio daquele engarrafamento. Não. A gente sai sempre querendo fazer o melhor, mas estamos sujeitos ao quê? Ao acaso, ao acidente. E nós que somos condutores sabemos que o acidente não depende só de mim evitá-lo, também do outro. E existe problema técnico, né? E na nossa vida não é diferente. Então a gente tem que estar sempre atento. Eu saio com a vontade de viver o melhor dessa terra. Aleluia. Eu saio com a vontade de ver o melhor que Jesus tem para mim. Aleluia. Mas isso não depende só de mim. Depende o quê? Da circunstância. Amém. O que depende só de mim? Crer em Jesus. Porque se tão somente eu crer em Jesus, Ele vai me dar todo o sustento. Mas uma coisa é certa, numa hora eu vou morrer, numa hora vocês também irão morrer. A gente teme porque a gente tem desculpa, não, eu vou deixar meus filhos, vou deixar meus netos, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo. Meu irmão, nada fica desamparado, porque tudo está sob o controle de Deus. Deus está com tudo sob o controle dele, não tem nada que fuja ao controle de Deus. Tudo que acontece, por incrível que pareça, sendo bom para mim e para vocês, ou sendo ruim, a propósito de Deus. Há pouco tempo tivemos uma pandemia que foi devastadora. Por que devastadora? Porque a gente vem com a medicina avançando, a gente vem com o homem querendo ir para Marte, a gente vem com o homem querendo ir lá para a profundeza para olhar o que não deve, mas tem tecnologia para isso.
A gente só não tem tecnologia para melhorar o meu relacionamento com o ser humano, o meu amor ao semelhante, ou eu deixar aquilo que eu acho que é só meu, para partilhar com o outro, porque primeiro eu penso em mim, e quando eu penso em mim primeiro, eu fujo do Evangelho, porque em momento algum Jesus pensou nele primeiro. Aí quando a gente lembra de Paulo, quando ele pensava nele, quando ele pensava nas coisas que ele estava fazendo pelo judaísmo, ele caiu do cavalo. Embora a gente não tenha certeza que, né, o texto não fala que ele caiu do cavalo, mas a gente leva assim, e ele acabou tendo aquele encontro com Jesus. Aí o que aconteceu? Ele, quando conheceu Jesus, ele teve um encontro, ele teve aquele choque de realidade e buscou fazer o quê? O que era certo, segundo o que Jesus colocou no coração dele. E ele buscou para isso. Não adianta eu achar que não, estou tranquilo, é só frequentar, não é. Eu tenho que fazer, não basta ser crente, você tem que continuar sendo todos os dias, porque não é fácil. A cada dia a gente acorda diferente, a gente tem uma coisa chamada humor, né? Aí tem gente que fala, quando eu acordo, tem dia que é bom nem estar perto de mim, mas é nesse dia que você tem que estar orando, sabe? Porque é muito difícil orar, é muito difícil você parar e ficar ali, porque a gente fica imaginando como devo orar. Meu irmão, ore, coloque-se para oração, as tribulações virão, pode ter certeza, não tem facilidade, porque Jesus não quer que você se prenda às coisas desse mundo, embora você vai necessitar delas, mas como todo mundo, ninguém sabe a hora que você vai partir, nem da maneira. Não tem essa de você pode se cuidar. Eu trabalhei para um homem que as empresas dele, à época, faturavam R$500 mil por dia. Ele teve um câncer no cérebro, que era incurável, que a medicina não podia resolver, o qual matou ele. Deixou ele primeiro um bom tempo lá, vegetativo. E aí? Aí todo o império dele ficou, não serve para nada. Então eu tenho que parar e refletir, eu tenho que perdoar. Aleluia. A dificuldade que nós temos é perdoar o outro, sabe? Eu tenho que perdoar, eu tenho que esquecer o erro do outro, eu tenho que me perdoar, buscar melhorar-me, porque se eu não me melhorar, o outro também não vai ser melhorado. Porque, por incrível que pareça, nós temos que ser esse evangelho com o nosso irmão que está lá fora. Não adianta você falar para o cara que está no boteco, que ele tem que sair dali, você tem que sair, não, tu vai para o inferno, não vai adiantar nada se você não é amor, se você não faz aquilo que o Senhor coloca no teu coração, que é ama o teu semelhante, perdoa o teu inimigo, ama aquele que não gosta de você. É muito difícil? Claro que é. Como é difícil viver, a aflição que é quando chega no final do mês, caramba, porque boleto é igual pecado, não para de vir, e cartão de crédito é o maior pecado, é um estímulo para pecar, vamos pecar, e a mesma coisa é a vida, porque você sempre quer estar melhor. Eu hoje coloquei meu terno que eu casei, como é que está bem? Que agora eu estou numa dieta aí, porque o diabetes me pegou, não sei porquê, minha mulher sabe, mas ele me pegou, agora eu tenho que fazer o quê? Me cuidar. Se eu não me cuidar, a coisa, quer dizer, vai ficar pior. Morrer é certo que nós vamos, mas a minha vida tornar-se-á, falei até bonito, né? Tornar-se-á pior, vou ter dificuldades, vou ter problemas que poderia tê-los evitado, como até o próprio diabetes, né? Então a nossa vida tem que ser assim, a gente não tem que lamentar por aqueles que partiram, não, temos que lamentar por aqueles que não estão aprendendo, aqueles que estão deixando de vir à casa do Senhor, aqueles que estão deixando de ler a palavra do Senhor, Deus. Sabe, eu digo sempre assim, irmão, o inimigo vai sempre colocar dificuldades na tua vida, pode ter certeza disso, todas as vezes, isso eu falei para o nosso pregador ali,
Falei, meu irmão, está difícil. Claro que está difícil, cara. Ninguém joga pedra em árvore frutífera que o fruto não seja bom. Aí pede o quê? Aí pede coisa ruim. Ninguém joga pedra não, meu irmão. Passa até longe. Agora pede o quê? Cara, pede tâmara. Eu não sei como é que é pé de tâmara, mas sei que é bom. Se for alto, vai ser pedra. Não adianta. Você vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Porque o inimigo das nossas almas, ele não é feio. Ele não é esquisito. Ele não é abandonado. Ele não fica jogado. Ele é sutil. Ele entra no meio de nós. Por isso que em Mateus 7, capítulo 7, versículo 21, Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E muitos dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Jesus vai dizer, aparta-te de mim, porque não vos conheço. Porque ele não te conhece, você não teve intimidade com ele. Igual um exemplo que as pessoas falam muito assim, você conhece Neymar? Cara, eu conheço, mas será que Neymar te conhece? Claro que não, porque você não tem intimidade com ele. Você pode até falar, aplicar golpes em nome dele, querer vender praia lá, um terreno lá em Mauá, em nome dele, mas ele não te conhece. Você não vai entrar na casa dele. Quando você chegar lá onde ele mora, segurança vai logo, meu irmão, pode vazar. E assim será naquele dia. Então a gente tem que a gente a todo momento está sendo alertado, porque as coisas acontecem, estão escritas coisas nesse livro aqui, esse livro maravilhoso, o qual eu tenho o privilégio de poder lê-lo. Aí vejo as pessoas falando, não, aproveita, porque daqui a pouco não poderemos mais ler a Bíblia. Poderemos sim. Sabe por quê? Você só tem que guardar 1 ou 2 versículos no teu coração. Ama Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Considera os outros superiores a ti. Você não precisa ter a Bíblia decorada para ser servo de Deus. Você tem que fazer, amor. Porque as Escrituras, o inimigo das nossas almas conhece. Ele sabe todos os versículos, capítulos, tudo. Sabe até interpretá-los. A gente vê em muitos púlpitos ele pregando. Mas viver, fazer, ali caiu, na hora do momento você não, alguém vem te pedir alguma coisa, e você não ficar em dúvida, pô, será que, meu irmão, faz, pergunta a Deus, Senhor, você tem um tempo, antes, quando a pessoa te pede alguma coisa, você tem um tempo para pedir ao Senhor, Senhor, aí o Senhor vai dizer, faz, ou vai falar assim, não faça. Também você tem que obedecer quando ele diz não faça, mas é a voz do Senhor, porque eu lembro que em Josué, quando Josué fez a batalha de Jericó, foi uma maravilha, né? Que a gente até hoje vê as pessoas fazendo campanhas aí, cada um, mas o cerco de Jericó, aquela coisa toda, legal, acabou aquilo ali, foram vitoriosos. De Jericó só saiu Raabe, a prostituta, e toda a sua família, porque ela foi fiel. Aleluia. Ela não era da tribo de ninguém, mas ela foi fiel. Aleluia. E pela fidelidade dela, ela está na genealogia Glória de Jesus. a Deus, aleluia. Sabe o que é isso? Jesus. Sabe o que é isso? Não foi o rei, não foi o príncipe, não foi aquele cara famoso, não, foi Raabe, aquela que era falar assim, fulana, mas foi ela. Então a gente tem que estar ciente disso. Não é que tenhamos que ser prostitutas ruins, não, temos que ser servos do Senhor e nos entendermos como servos do Senhor. E não como, eu sou, igual quando o André falou assim, chegou o pregador. Não, nós temos pregadores na casa. Temos bênçãos. Gustavo, além de ter uma voz bonita,
Pô, tô enchendo a tua bola, hein? Amigo é isso. Tem dinheiro não. Manda o Pix. Tem uma voz bonita, tem entendimento, busca, procura, vai atrás. Agora, o que eu falo sempre, ora, vigia, entenda que a todo momento vão jogar armadilha, vai ter armadilha, meu irmão. Isso aí não tem, vai ter dificuldade, vai ter tribulação. Não foi fácil para Paulo, mas Paulo foi muito, muito fiel, porque ele era um homem abastado, de boa família, com dinheiro, bem colocado naquela sociedade judaica, mas quando teve encontro com Jesus, ele abriu mão de tudo aquilo, porque ele era construtor de tendas, mas ele não construía tendas enquanto ele estava pregando a palavra, porque não tinha tempo. Não é igual hoje que tem maquinário, não se fazia uma tenda em algumas horas, alguns dias, não, levava um tempo. E quando se fala do tecelão, não é igual os teares de hoje em dia, que não, era manual. Mas ele, aleluia, o que ele disse? Né? Ele fala aqui, eu sei viver com abastança, sei viver com mais ou menos, e sei viver também sem nada, na dificuldade. Mas por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. aleluia. E é isso. O poder de Deus na tua vida, ele vai ser contigo em qualquer circunstância, desde o momento que você creia, que você entenda que não tem vitória sem luta. Se você não lutou, meu irmão, você não é vitorioso. Ninguém muda resultado de jogo no banco de reservas. A gente fala, a torcida joga com o time. Não joga não, ela incentiva. Aí todo aquele que é incentivado, ele tem que o quê? Dar o melhor dele. Que eu sempre falo, quando alguém te elogia, meu irmão, aí você tem que prestar atenção numa coisa. Opa, é o Senhor. E mais do que isso, você tem que entender qual é a sua responsabilidade em não tomar isso para si. Por quê? Como está lá em Esther, capítulo 4, versículo 14, está escrito, tem todo aquele imbróglio que Naamã quer acabar com os judeus. Aí Mordecai está lá querendo, né, que Esther faça alguma coisa. Aí o que ela fala? Ela, mas há 30 dias que eu não sou chamado, e ninguém pode se apresentar no jardim do rei sem que seja chamado, porque se ele não levantar o cetro de ouro em direção, é morte. Aí o que Mardoqueu, né, em algumas traduções fala Mordecai, outras falam Mardoqueu, mas o que ele fala para ela? Ele diz assim, de certo, se você não fizer alguma coisa, solução virá, porque o Senhor haverá de mandar, mas de certo, tu e a casa do teu pai perecerá. Então, quem sabe não foi para esse propósito que chegaste até este reino. E assim é conosco. Quando a gente de repente fica na dúvida, meu irmão, se você chegou aqui na presença do Senhor, tem um propósito. Se o Senhor te livrou de acidentes que você fala, não sei como o Senhor me livrou daquilo ali, é porque Ele tinha um propósito.